Pai, nós damos a Sua graça por estar na Tua presença. Fala conosco, meu Pai, intermédio, Senhor, da Tua palavra. Louvado, santo e poderoso és Tu, Senhor. Fala conosco, meu Pai, hoje, Senhor, em nome de Jesus, intermédio da Tua palavra, nos dando graça, nos dando força, em nome de Jesus. Fala, meu Pai, que nós te ouvimos. Pode sentar, irmão, louvar Senhor Jesus. Levanta a tua mão para o alto, aí onde tu está mesmo. Só me dê uma palavra para mim. Glória a Deus, ser para ti com os irmãos, que diz assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem ou a mulher, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, glória a Deus, aleluia. Certa feita estava Jesus, irmão, glória a Deus, a jejuar e a orar por 40 dias e 40 noites. Jesus se dispôs a orar e jejuar por intermédio do Espírito Santo, porque divina revelação, o Espírito Santo o tomou e o levou ele para tal consagração. Então essa consagração tem que ser revelada pelo divino Espírito Santo, né? Mas o interessante é que passando aqueles 40 dias, o Senhor Jesus teve fome e fome de pão. Fome de comer pão, né, irmão? Seu com a necessidade do pão. A necessidade do ser humano. O próprio Jesus teve a necessidade que um ser humano tem, que é o pão. A Pai diz que passando 40 dias, Jesus teve fome e fome de pão. Claro que ali Satanás tentou Jesus dizendo: se és o Filho de Deus, pega essa pedra e, ore, rogue que a transforme em pão. Mas nós vemos que o próprio Cristo, ele tinha uma necessidade de comer pão, porque o seu corpo estava necessitando de pão, né? Aquele gosta de dizer, aleluia, para que o pão fortalecesse ele, desse vigor para o seu corpo, desse saúde para o seu corpo, desse ânimo, desse vida. Então ainda, irmão, por mais, glória a Deus, aleluia, que o próprio Filho de Deus, cheio de poder, de autoridade espiritual, uma vida espiritual, algo sobrenatural, com revelações espirituais, conhecendo o reino de Deus, vendo os anjos, vendo tudo, ele ainda necessitava do pão da terra. Porque a palavra diz que ele necessitava do pão da terra para viver naquele momento. Então, ó Deus, ele teve fome de pão, porque ele tinha que ser suprido e tal necessidade de pão. Louvasse o Senhor, porque já fazia 40 dias que ele não comia. Louvasse Jesus. Então nós sabemos que nós temos necessidade em nossa vida, e a necessidade é do pão, né? Nós sem o pão, o alimento, nós não permanecemos sobre a face da terra. É perigoso, né? Não comer. Se o homem não comer, morre. Então nós buscamos sempre esse pão, que é o alimento para o nosso corpo carnal. Jesus precisou desse pão carnal, né? Tinha fome. Louvado seja o Senhor. Então nós levantamos de manhã, buscamos, trabalhamos, edificamos, corremos, para que nós viemos comprar esse alimento para a nossa vida, né? Eu vejo ali de manhã todo mundo está numa parada de ônibus. Todo mundo está numa parada de ônibus para ir trabalhar, pegar o ônibus das 6, das 7, das 8, para ir trabalhar e ganhar o seu pão de cada dia, buscar para o seu filho e para a sua filha. Isso é comum, é lei natural entre nós, posto por Deus para nosso corpo, para a nossa vida, né? Tu vê ali um monte de motoboy indo trabalhar nas motos, tu vê ali um monte de pessoas no carro, no caminhão, eles estão tudo indo ao seu trabalho para sustento do seu corpo, da sua família, porque eles sabem que sem eles ter o pão, sem eles ter a comida para a família dele, o filho, a filha, ele, ela vem até a morte, a óbito, se não comer. Mas isso é uma coisa tão simples.
É uma coisa tão simples, tão natural, mas que faz nós se mover todos os dias da nossa vida. Porque esta obra que Deus deu para o homem se ocupar, e a mulher, todos os dias da nossa vida. Nós comemos hoje, levantemos, nós agradecemos a Deus, mas depois nós estamos de trás, porque nós temos que ter dinheiro para comer, é verdade, né? Então isso nós fizemos como costume, e sempre fizemos. Às vezes vamos meio doente, às vezes meio ruim, às vezes meio com dor, às vezes está chovendo, nós vamos, tem sol, nós vamos, está calor, nós vamos, tem frio, nós vamos. Todo mundo faz isso, louvado seja o Senhor. Só que aqui Cristo também nos mostra um outro lado do homem e da mulher, a qual ele respondeu para Satanás, dando-lhe uma resposta muito forte, ainda que ele tivesse o pão para a sua carne, para o seu sustento, para o seu corpo. Mas ele diz, nem só do pão vive o homem, do pão natural, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele está falando que o homem vive do pão, mas nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra que sai da boca de Deus são palavras de vida. Glória a Deus. E aí que entra a minha parte e a tua, irmã. Porque esta parte de buscar as palavras que saem da boca de Deus, nem todo mundo faz. Esta palavra, irmão, que nós temos que buscar, senão o homem não vive. A mulher não vive. A palavra diz, tem nome do que vive, mas está morto. Tu pode ver. Tem pessoas que sem a palavra de Deus estão mortos. Tem nome do que vive, mas estão mortos. Eles vivem, mas mortos. Como assim, irmão? Porque a palavra de Deus traz vida. A vida sobrenatural. A palavra de Deus traz vida com Deus. A palavra de Deus traz vida de Deus para o homem, o sobrenatural para a sua alma viver. Porque senão a sua alma morre. Seu espírito falece. Só o corpo natural vive. E quem se alimenta desse pão espiritual, que Deus está falando que nem todo homem, mas toda a parte que sai da boca de Deus, é aqueles a qual tem comunhão com Deus, que vive com Deus e se alimenta de Deus. Mas só que essa parte nem todo mundo busca. São poucos que buscam a palavra da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque é tão necessário, é tão importante nós buscar esse alimento que sai da boca de Deus, como nós buscamos o alimento para o nosso corpo. É tão necessário, irmã, que nós se esforçamos com as nossas forças, nós buscar as palavras de vida eterna que saem da boca de Deus para a nossa vida, como também nós se esforçamos para buscar o pão para o nosso corpo, para o nosso sustento. Negligenciando isso, muitas pessoas negligenciando isso, muitas pessoas, meu Deus, ficaram tardio nisso, que elas em si mesmo têm nome do que vive, mas não vive, está morto. Porque estão mortos espiritual, a palavra viva já não habita nelas. Porque, ó Deus, aleluia, a paz de Deus que o Senhor disse que nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos que se esforçar, louvado seja Jesus, se esforçar para que, mesmo que esteja frio, mesmo que esteja calor, mesmo que chova, mesmo que nós estiver doente ou com dor, o mesmo empenho que nós temos de buscar o pão para o sustento da nossa carne, nós temos também que buscar o pão vivo que desceu do céu, a quem possui ele, tem vida em si, diz Jesus. Porque que se alimenta de mim não morrerá, verdadeiramente terá vida em vós. A palavra diz que Jesus disse para aqueles homens israelitas, vocês comeram o pão, o maná que desceu no céu, no deserto, com Moisés. Mas o pão da vida realmente sou eu, disse Jesus. E aquele que se alimenta de mim tem vida em si. Esse sim pode dizer que está vivo. Tem nome de que está vivo e está vivo, porque se alimenta de Cristo. Então o empenho que nós temos, irmão, de buscar no nosso trabalho,
de buscar, ó Deus, por nosso sustento, nós temos que ter um empenho também